Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Nossa live de quinta-feira. Que coisa boa! Nossa live de quinta, nossas lives semanais, hein? Que coisa boa ter vocês aí. Como é que estamos? Me contem. Como é que vocês estão? Então, hoje uma live. Bom dia, Gé! Hoje a nossa live vai ser, ó. Vani, bom dia, meu amor. Deni, gente, vocês são Mara, né? Vocês são Mara. Sempre aqui comigo. Hoje vai ser muito bom. Muito, 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 muito bom. Dentro da série do que a gente vem falando. Sabri, bom dia! E aí, gente, tudo certinho? A gente vai falar um pouquinho hoje, mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho sobre a nossa mentalidade próspera, mais um pouquinho sobre os passos que a gente precisa dar e que não são simples, mas que são extremamente possíveis. E a gente tá aqui para isso. Gente, então, vamos voltar tentando retomar um pouco o que a gente vem falando nas últimas 3 semanas. Bom dia, Marcinha, Neuza, olha, vocês são maravilhosas. A gente vem falando, né, sobre a mentalidade próspera e até muitas pessoas que... Gente, olha o calor que tá aqui. Muitas pessoas que estão chegando agora ou não estão acompanhando, né? Então, quando a gente fala de mentalidade próspera, quem está acompanhando as lives já vai entender o que eu quero trazer, né? A mentalidade próspera, eu sempre falo, ela é um guarda-chuva, porque ela é aquilo que comanda tudo, ela é aquela que comanda o circo todo, mas embaixo disso existem vários pilares. Embaixo disso existem vários pontos, existem várias situações, existem vários olhares que precisam ter carinho para serem trabalhados, que precisam ter esse processo acontecendo para que a gente consiga acessar essa mentalidade. Mentalidade próspera não é, hoje eu acordei, hoje eu tô de bem com a vida, hoje eu tô animada, então hoje eu sou próspera. Daí amanhã que eu não tô animada, eu não sou mais. Não é sobre isso, né? Bom dia, Ju. Olha, Neuzinho me dizendo, esse Insta não entrega você de jeito nenhum, mesmo eu acionando aqui. Mas olha, gente, peguem, vai lá no meu perfil, Neuzinha, tenta, acho que tu já deve ter feito, né? Então, coloquem o sininho lá pra avisar quando eu entro em live, porque senão vocês vão perder essa série, gente, não pode de jeito nenhum, né? Ou coloca no despertador do celular para não perder. O que tu acha? Então, o que é interessante a gente pensar, tá? O que é interessante a gente fazer uma leitura sobre isso. Quando a gente fala, gente, desta questão de mentalidade, parece um assunto clichê, parece um assunto, lá vem de novo essa história, mais uma vez isso. Gente, mentalidade não é uma coisa que a gente acorda num dia de bom humor e diz, uau, hoje eu vou dominar o mundo porque hoje eu tô muito feliz, porque eu tô muito alegre, porque que beleza, né? E aí no outro dia eu acordo mais triste, mais chateada, hoje não. Hoje não quero, hoje não é pra mim, hoje não tá fácil. As coisas não funcionam dessa forma, a vida não funciona dessa forma. Bom dia, Nabel! A vida não funciona dessa forma, peraí. Então, gente, peraí. Ai. A gente precisa ter clareza do todo, a gente precisa ter clareza do contexto, a gente precisa entender o que tá acontecendo. E a gente vem falando nas lives, né, sobre querer não é decidir, né? Querer não é decidir, querer é pra todo mundo, decidir é pra poucos. E, gente, tem uma frase que é muito importante, vocês têm que trazer isso pra vida. O sucesso não é pra todo mundo. O sucesso na vida, e isso é em tudo, gente, é no relacionamento, é no trabalho, é nas amizades, é na família, é na vida pessoal. O sucesso não é para todo mundo. E sabe por que não é para todo mundo? Porque vou dar um exemplo de vocês, como diz a Neuza aqui, estar aqui
7 da manhã, toda terça e quinta, não é para todo mundo. É para quem quer. Decidir não é para todo mundo. É para quem enfrenta. Fazer dar certo não é para todo mundo. É para quem rompe os seus medos. Porque ninguém que deu certo, e eu tô falando de qualquer área da vida, tá? Ninguém que deu certo fez dar certo sem medo. Ninguém que deu certo fez dar certo sem enfrentar algo que era difícil. Ninguém que deu certo acordou e falou, uau, hoje vai dar certo, ó. Não, gente. Não. É lida atrás de lida. É romper crença atrás de crença. É batalhar contra os nossos monstros todos os dias. Bom dia, Douglas. É batalhar contra os nossos monstros todos os dias. Quem tá acompanhando essa série de lives, tá me acompanhando, tá acompanhando esse movimento que tá acontecendo aqui com a gente também em termos de instituto e de empresa. E tá extremamente desafiador. Tá muito desafiador. Porque crescer dói. Bel, olha que linda. É isso. Sucesso dá muito trabalho. E sucesso em tudo, gente. Sucesso no teu casamento precisa de dedicação, precisa de esforço, precisa de olhar, precisa... Conversas difíceis tornam a vida fácil. Conversas fáceis tornam a vida difícil. Então, o teu casamento precisa do teu esforço, a tua casa, o teu lar, para se tornar um lar, precisa do teu esforço. Os teus filhos precisam a educação dos filhos precisa do teu esforço, o teu trabalho precisa do teu esforço, o teu sucesso financeiro, profissional precisa do teu esforço. Não vai acontecer do dia para a noite. Se tu acreditar que é só querer, não vai acontecer. E hoje, dentro dessa série que a gente vem trabalhando desses pilares, né, da prosperidade, da mentalidade próspera, hoje vai vir um assunto que é muito legal no sentido de a gente olhar para ele, tá? Não que ele seja legal no sentido efetivo da prática. Inclusive, essa semana, teve uma amiga, né, que é psicóloga, e me disse assim, Mel, ela pediu para falar comigo, ela disse assim, Mel, eu queria muito fazer uma imersão e eu queria um assunto que eu acho que precisa entregar, né, um assunto, o que tu acha? E eu falei para ela, não tenha dúvida, faça uma imersão sobre esse assunto que não tem erro, né? E ela falou, será? Eu falei, faça, e, né, que é a síndrome do impostor. Então, não sei se vocês já escutaram falar, mas quando eu trouxer um pouco sobre isso, vocês vão entender. Quando eu falei pra ela, ela falou, tu acha que eu devo falar sobre isso? Eu falei, eu não acho, eu tenho certeza. Por quê? Porque isso é uma coisa que pega muitas pessoas. Bom dia, Nayá! Bom dia, Celi! E, gente, o que é importante a gente olhar, tá? Quando a gente fala dessa síndrome, hoje é bonito falar isso, porque é um nome que já existe. Gente, a síndrome do impostor nada mais é do que algo muito triste, do que algo muito difícil, do que algo muito doloroso, que é a gente não se ver capaz, mesmo com todas as evidências de que a gente é. Bom dia, Mari! É a gente se sentir invalidado, impotente, incapaz. É a gente se sentir menos do que a gente é a gente procrastinar, é a gente ter crise de ansiedade quando tem que fazer movimentos novos, é a gente não saber cobrar o nosso trabalho, é a gente não validar a nossa entrega, é a gente entender que a gente tem que só servir. Tudo isso é um pacotão, tudo isso é um pacote de situações, sintomas e ações que fazem a gente não alcançar esse processo de prosperidade em todas as áreas. Bom dia, Pati! Eu tenho certeza que muitos aqui viveram, ou de vez em quando ainda vem essa sensação que trava a evolução de vocês. Tô certa ou não tô? Porque às vezes eu vivencio isso também.
Quando a gente olha para esse processo, quando a gente encara esse processo, ó, Neuzinha, todos os dias, e é uma luta, né, Neuzinha? É uma luta diária contra isso. É uma luta diária contra isso, ó, Mari. E por que é uma luta diária contra isso, gente? Porque o consciente de vocês sabe que não faz sentido. Sabe que não faz sentido. Quando a gente trabalha os nossos processos, os nossos monstros aqui, inconscientes, a gente entende que tem muito processo invisível que não deixa essa mentalidade acontecer, essa prosperidade acontecer. Gente, uma coisa que é importante, tá? Quando a gente fala de síndrome do impostor, eu vou usar essa nomenclatura, mas ela é essa nomenclatura que cobre todas essas coisas que eu trouxe para vocês de sinais, de processos, né? Essa síndrome do impostor, ela nada mais é do que um somatório de crenças, de situações de vida e de vivências que fazem com que tu esteja repetindo um padrão de infância, um padrão de adolescência. O que a Marília trouxe pra gente, mesmo realizando sessões incríveis como terapeuta, quando sinto algum medo ou tristeza em relação aos desafios, já começa a cair nessa síndrome e dá um trabalho para retornar. Maravilhosa, é isso. Fica aqui comigo que eu vou trazer muitas coisas para vocês que vai fazer sentido, tá? Bom dia, Lari! A Vani, hoje de manhã acompanhei uma live onde ele disse que quando estamos chegando na vitória, nós não damos o passo que precisa ser dado por medo do novo, medo do sucesso e falta de fé. Lembra que na última live, exatamente, Vani, a gente falou sobre os pactos com a escassez? Não adianta tu saber fazer o teu trabalho, não adianta tu saber divulgar o teu trabalho, não adianta tu saber vender o teu trabalho. Se tu tem um pacto com a escassez, tu não vai chegar lá. Gente, sucesso pessoal, sucesso profissional tem dois pilares. O pilar visível, que é aquele que tu busca conhecimento, que é na entrega, que é na divulgação do teu trabalho, que é no relacionamento, que é na amizade, que é na venda. Isso é visível, isso as pessoas podem te ensinar. Mas e o processo invisível que tu não olha? O processo invisível que faz com que tu não chegue onde tu quer. Faz todo sentido que o que a Vani trouxe. A gente vem, e a gente veio falando isso, né, nas lives, nessa sequência de lives, o quanto a nossa cultura, né, gente, a cultura do nosso país, quanto o brasileiro tem padrão de escassez enraizado. Quanto o brasileiro tem padrão de julgamento quando o outro alcança algo. Por quê? Porque isso é um padrão que a gente traz. Isso é um padrão que a gente traz de uma vida toda. De pessoas que passaram fome, de escravidão, de pessoas que vieram fugidas de outros países. É natural que a nossa geração traga esse fardo e não consiga prosperar. E aí vem a nossa responsabilidade. Aí vem o nosso poder de mudar essa história. Porque não é sobre o pilar visível, não é sobre tu fazer, é sobre tu entender o que tem aqui dentro para conseguir chegar onde tu quer. Não é sobre fazer essa estratégia ou essa estratégia. É interno, é interno. Bom dia, Aninha, linda. Então, o que eu quero trazer para vocês é, quando a gente fala dessa síndrome do impostor, como até a Marília trouxe, a Vani trouxe, que é mesmo, presta atenção como isso é importante, mesmo os resultados sendo óbvios, mesmo os resultados sendo claros, mesmo tudo dizendo o contrário, a sensação ainda que tá aqui trava o processo. A sensação que tá aqui faz com que tu não dê o passo, que tu não consiga chegar lá. E, gente, isso vem sim da nossa criação. E vem de uma criação que não é uma criação a nível de julgamento. Ah, porque me criaram desse jeito, porque meu país... Não!
Não, é uma criação em cima do que sempre aconteceu, é uma criação em cima de tudo que a gente traz, é uma criação em cima da experiência, da vida, dos processos. Eu não sei vocês, mas provavelmente aqui a gente tenha mais ou menos todo mundo aqui a mesma faixa etária, porque o meu perfil é um perfil, meu perfil de Instagram é um perfil que trabalha com mulheres na grande maioria das vezes e homens num padrão entre 30 mais, né, 30 anos de idade e até 60, 70 anos. Então, nós temos esse perfil de mulheres e de homens mais maduros. Então, o que eu quero trazer para vocês, a nossa geração é uma geração que sofreu muito com esses processos antigos, né, daquela criança que tinha, por exemplo, comparações. Porque o teu irmão faz isso, porque o teu primo faz diferente, porque a tua prima tem notas melhores. E não era por mal, gente. É porque era como se conduziam as coisas. Essa comparação o tempo inteiro que se fazia quando nós éramos pequenos. Essa exigência, a gente vem de uma geração onde os irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos. Os do meio cuidavam do pequeno. A responsabilidade, essa responsabilidade desde muito cedo. O perfeccionismo. Gente, perfeccionismo é pura e exclusiva, não tem outro, tá? É puro e exclusivo um processo de proteção de medo e insegurança. Porque quando a gente é pequeno, quando a gente é adolescente, criança, o que a gente entende? O que a gente ouvia? Faz direito, faz isso decente, arruma isso, traz nota boa pra casa, não é mais que a tua obrigação. E isso faz com que a gente entenda que se não for perfeito o processo, tá errado. Só que o que acontece no dia a dia? Não existe perfeição. A gente vai errar, a gente vai bater cabeça, a gente vai tentar e vai dar errado e a gente vai recuar. Essa é a vida. A gente vai se perder, a gente vai se desorganizar no meio do caminho. Essa é a vida. Só que quando isso acontece, o que a gente entende? Que isso tá errado. A gente só entende que tá certo quando tá tudo linear, quando tá tudo perfeito. Quando bagunça tudo, tá errado. Não. Quando bagunça tá certo, essa é a vida. Quando tu te desorganiza, é a vida, tá certo. Quando tu te desorganiza, é o motivo e é o momento que tu consegue olhar para aquilo que está acontecendo e ajustar os parafusos. O problema é quando a gente se desorganiza internamente e para. Por quê? Porque não sabe para onde ir. A gente precisa saber para onde ir. A gente precisa saber o que ser feito. E isso a gente sabe. Isso a gente sabe. Só que esses processos, né, que a gente traz de perfeccionismo, esses processos que a gente faz, que a gente traz de ter que, então tem que cuidar, por exemplo, crianças que passaram por escassez financeira na infância, dificuldades financeiras, ou escutaram muito essa fala de é difícil, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro que vem fácil vai fácil. Quem escutou muito isso na sua infância e na sua adolescência é adulto que não consegue cobrar o seu trabalho, é adulto que tem dificuldade de precificar o seu serviço. E não é só precificar, não é só eu chegar aqui e dizer pra vocês, vocês têm que cobrar mais o trabalho de vocês, vocês têm que saber valorizar o trabalho de vocês. Gente, isso é externo, mas e o interno? Mas o interno... Ô, Carol, que saudade que eu tava de ti! Me vendo em tudo que você fala. A gente vai arrumar essa casinha. A gente arruma essa casinha, gente. A gente arruma. Porque acontece que essa sensação que a gente tem de infância, de que tudo
tem que ser difícil. A Lari, socorro. Não adianta eu dizer assim, tu tem que ir lá e tu tem que fazer. E esse processo interno que desorganiza a pessoa. Por isso que a gente tem que acolher esse processo e trabalhar nele. A Neuzinha. Euzinha, aqui o cérebro é muito rápido para dar de forma gratuita o meu trabalho, mas já está muito melhor, viu? Porque o que é o inconsciente? Eu vou ajudar, eu vou dar, eu vou fazer. É assim que funciona. E esta síndrome que a gente fala nessa síndrome do impostor, que nada mais é do que uma autocobrança, de que um perfeccionismo, de que uma invalidação em relação ao seu processo, à sua entrega, faz com que a gente sempre traga a sensação de que não é capaz, que tá mentindo pros outros, que tá mentindo sobre o que faz, porque não é verdade. Gente, a Naya, Neuzinha, bem assim. Olha só, e eu quero que vocês gravem isso que eu vou falar agora, tá? São umas crenças coletivas de caridade. E olha isso que a Mari trouxe, muito legal. E além disso, né, essa cultura religiosa que era muito forte, do doar, 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 doar. E as pessoas pegaram essa essência e não entenderam ela, né? Pegaram ela crua e jogaram pra vida. O doar não quer dizer fazer de graça. O doar não é sobre não cobrar. Só que o que se entendeu ao longo da vida? Que quem faz tudo de graça é humilde. Que quem não tem condições financeiras é humilde. Que quem faz dinheiro é arrogante, ganancioso. É ou não é? E quando a gente faz a leitura do processo, a gente entende que são os nossos processos internos, os nossos processos invisíveis falando isso, não a gente. Pelo nosso consciente. Quantos de vocês aqui, quando bateu essa sensação de eu não sei, eu não consigo fazer, não é validado, eu sou uma farsa, eu não. Quantos, logo no decorrer do processo, receberam um sinal de que estava falando bobagem? Quantos de vocês, quando travaram, quando veio essa desorganização e fez vocês pararem com tudo ou não continuarem, recebem uma mensagem de um paciente dizendo: obrigado pelo que tu fez pra mim, tu destravou minha vida. Recebem uma mensagem de alguma pessoa dizendo: o que tu faz é importante. Recebem um sinal de que mudou o processo da vida de alguém, deixou um legado, deixou uma marca. É a vida te dando sinais para que tu pare com essa pira. Ó, a Mari. A toda hora. Ó, viu? Duas vias. O que acontece? A nossa cabeça fica com uma dualidade filha da mãe. A nossa cabeça fica com uma dualidade filha da mãe. Um lado dizendo: tu não é bom o suficiente, tu não vai dar conta. Tem certeza? Mas não tá perfeito. Não faz, não tá pronto. Olha, Sil entrou bem na hora que eu queria falar. Ó, presta atenção, presta atenção. Não tá pronto aquilo. Como que tu vai entregar se não tá pronto? E o outro lado diz o quê? Cara, tu é boa no que tu faz, cara. Todo mundo tá te mostrando isso. Tu muda vidas. Tu melhora a vida das pessoas. Vai. Se tu não for, tu tá deixando o teu legado pra trás. E aí as mentes começam a entrar em conflito entre o teu processo protetivo, que é aquele processo da criança que precisou fazer, parece os desenhos de antigamente, exatamente, o teu processo, né, infantil das crenças dizendo: tu tem que fazer perfeito, tu tem que trazer boas notas, não faz mais que tua obrigação, cuida dos teus irmãos, entrega esses processos, tu tá errada, não pode. Tu não é tudo isso, o que é isso? E o lado consciente falando: para de ser louca, vai, faz. E aí vem o quê? Aí agora eu vou puxar um pouco pro método do Forfil. Quem é terapeuta Forfil vai entender. Vem os processos fisiológicos de proteção, que é: se tá doendo, para.
Vem os processos fisiológicos de... Se tá te tirando da zona de conforto, para. Vem os processos de que? Se está doendo, para. Gente, isso é fisiológico, isso é natural. Naya, essa semana eu estava com essa dualidade, minha mente dizendo não faz, fica quietinha que tá bom, essa semana tá punk. Naya, e tu sabe por quê? Porque tu tá num movimento de romper uma bolha maravilhosa. Maravilhosa. Não para. Não para. Vai doer, vai ser louco. E quando tu fizer, tu vai dizer, cara, que orgulho de mim, rompi mais uma. É isso, o processo inconsciente te diz, para que tá doendo, o que tu tá fazendo? E aí, gente, o que acontece nesse processo? Pensa comigo, a vida toda a gente sobreviveu, presta atenção no que eu vou falar, que eu quero que vocês entendam a essência da minha fala agora, tá? Olha só. A vida toda a gente sobreviveu na escassez, é ou não é? É ou não é? A vida toda a gente sobreviveu na escassez. A gente sobreviveu na escassez de trabalho, a gente sobreviveu na escassez de dinheiro, a gente sobreviveu na escassez relacional, a gente sobreviveu na escassez de tempo, a gente sobreviveu na escassez. Sobreviveu. Quando tu entra em contato com um trabalho que vai te dar uma vida abundante, é óbvio. Gente, isso é 2 e 2 são 4. É óbvio que o teu inconsciente vai falar, para de ser louca. O que tu tá fazendo, sua doida? Volta pro teu lugar. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Quem é tu pra fazer isso? Quem é tu pra ter esse relacionamento bom? Quem é tu pra ter um casamento estável? Quem é tu pra ter um trabalho bom? Quem é tu pra faturar bem? Quem é tu pra realizar os sonhos? Quem tu pensa que tu é? Isso é um processo inconsciente. E sabe por quê? Porque ele só tá te dizendo, nós nunca vivemos isso. Quem garante que isso é melhor? Aí o teu consciente fala, a gente tem cabelo aqui. O teu consciente fala o quê? Gente, vamos lá realizar eu quero realizar os meus sonhos. Eu quero dar o passo, eu quero ter uma vida próspera. O consciente, né? E o inconsciente fala o quê? Sua louca, sua doida. A gente nunca viveu isso. Quem garante que essa vida é melhor que a outra que a gente tem? Porque a outra, por mais difícil que seja, a gente sobrevive. Entenderam? Então, o que eu quero que vocês tenham clareza disso? Tá? Que esse processo de síndrome do impostor é um processo de proteção. Só isso. Só, né? Como se fosse fácil, mas eu quero que vocês façam essa leitura comigo. É só um processo de proteção. Não é um processo te dizendo, tu é uma mau caráter, tu é uma pessoa ruim, tu tá falando uma coisa e tu faz outra, tu nananana. Não. Sabe por quê, gente? Porque quem é mesmo um impostor, desculpa a palavra que eu vou usar, tá cagando pro outro. Quem é do mal não tá nem aí. Quem é do mal quer o quê? Quer vender seu serviço, mas não entrega. Não entrega. A Paty, tá doendo, mas custe o que custar, leva o tempo que levar. Diminuo, mas não paro. Sigo meu ritmo no meu tempo. Estou amando esse ambiente. Tua mentoria é top. Ah, Paty, maravilhosa. Gente, a Paty tocou num assunto bem importante aqui. Na mentoria Terapeuta Próspera é exatamente isso. Tem sim passo a passo para captação de cliente, tem sim aprender a vender, tem estrutura de negócio, tem a gente montar os nossos processos de serviço, tem a gente montar braço de faturamento, mas tem muita cura de processo invisível.
Porque não adianta tu ter todo esse lado de saber captar cliente, saber vender, saber entregar, blá, 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 se tu não tem cura do processo interno, gente. E a mentoria que a gente tem é isso. Aliás, eu preciso dizer, tem muita mentorada minha aqui, e eu preciso fazer uma declaração em público que eu amo e honro a vida de cada uma de vocês, porque o ambiente que a mentoria é, eu participo de muitas mentorias, tá? Mas não existe um ambiente, uma egrégora como é a nossa, não existe. Onde a gente se trabalha processos internos, a gente se trabalha essas dores, a gente se acolhe nessas dores, os colegas se acolhem, se ajudam, e é esse o processo, tá? Então é muito importante isso, é muito legal. Marília, que bênção poder estar na live hoje, que coisa boa, que bom que tu tá aqui, né? A Paty. Primeiro é dentro, né, Mel? Primeiro é interno, sempre é interno. Primeiro sempre é interno. E o que é muito importante nesse processo, tá? O que é muito importante nesse processo? A gente entender que nunca vai ser apenas sobre fatores externos, sobre saber fazer. A gente precisa olhar para esse invisível, a gente precisa olhar para esse interno, a gente precisa olhar para esse processo, tá? Nesse movimento, a gente precisa entender, gente, que é assim que acontecem as nossas evoluções, os nossos processos protetivos, é assim que acontece a liberação das nossas permissões. Se tu não tem esta permissão da abundância, se tu não tem essa permissão de evolução, se tu não tem essa permissão da prosperidade, não adianta tu ter a parte técnica. Quer ver? Terapeuta adora estudar, né, gente? Quer ver? Agora eu vou pegar no calcanhar de muita gente aí. Pensa comigo aqui, tá? Quem aqui já fez 1.712 trilhões de cursos? Muitos, né? Essa era a Melina. Lembra que eu contei pra vocês? Gente, Melina, né? Eu era a pessoa até 2018, por aí. Eu tenho 18 anos dentro da fisioterapia. Eu tinha uma graduação na fisioterapia, 7 pós-graduações, 6 especializações nacionais e internacionais. E eu cobrava o quê? 70 reais a minha sessão. E aí? E aí? Aí tu vem me dizer que é por falta de estudo? Aqui, ó, é falta de merecimento, cara. As gurias rindo, viu? 1.723 cursos. A Lari, foi um prazer estar aqui. Fica aí, guria. Oi, Marcinha. Gente, vocês entendem? Não é sobre curso, não é sobre formação. Vocês já têm o que vocês precisam. Parem de endoidar, vocês já têm. Ah, mas se eu tiver mais aquele curso, eu vou poder cobrar. Ah, mas se eu tiver mais aquele curso, eu vou entregar. Ah, mas se eu tiver mais aquele curso, eu consigo curar. Se eu tiver mais aquele curso, e vem mais 1, e mais 2, e mais 3, e mais 3, e mais 4, e mais 20, isso não acontece. Aninha, eu tenho a sensação que eu preciso estudar mais, mas acho que estou a me enganar. Ai, Aninha, eu vou te contar um segredo. Tá te enganando, amor. Tu não precisa. Tu não precisa. E eu sei do que eu tô falando, porque eu te conheço. Não precisa mais. Não precisa mais. E eu vou te explicar por quê. Roda a chinela. A Cris, olhar para o interno, tantas portas começam a se abrir. Entender o nosso interior é libertador. Gente, o que a Cris está trazendo aqui, essa fala dela é algo que ela viveu, está vivendo. Né, Cris? É libertador. A Cris deu uma expandida que é lindo de ver. E é isso que eu quero trazer para vocês. Sabe o que acontece? Vamos pensar aqui, vamos esquecer o que a gente é terapeuta, vamos esquecer esse lado, tá? Pensa aqui comigo,
Vamos pensar na fisiologia, na idade, no crescimento e no desenvolvimento normal do ser humano. Combinado? Presta atenção aqui comigo. Gente, qual é a fase da vida, tá? Onde a nossa obrigação é só estudar? Qual é a fase da vida onde a nossa obrigação é só estudar? Infância e adolescência, mais ou menos. Combinado? É ou não é? Infância e adolescência. Quando tu entra numa fase de adulto, quando começa a entrar nessa fase de adulto, a tua obrigação... Gente, esqueçam a terapia, esqueçam os profissionais, falando fisiologicamente a evolução natural do processo, tá? Qual é a evolução natural? Que quando chega num processo de transição da adolescência para a fase adulta, as pessoas comecem a trabalhar. Trabalhar, fazer dinheiro e viver. Certo? Pois bem, quando tu está só no eu preciso fazer mais um curso, 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 eu preciso fazer mais um curso. O que tu está dizendo para tua vida? Nós não somos adultas ainda. Nós não podemos ir para a vida ainda. Porque eu não cumpri o meu papel infantil, que é de estudar. Estudar. Eu não cumpri o meu papel infantil, então eu tenho que ficar ainda nele. E aí a gente se engana achando que precisa de mais curso. É porque neste processo eu não preciso ir para a vida. Eu não preciso dar o passo, eu não preciso romper processo, eu não preciso construir a minha vida pautada na minha adultez. Eu construo a minha vida pautada na minha infância. E quando eu estou nessa infância, o que acontece? Eu continuo no papel de perfeccionista, de ter que tirar boas notas, de ter que cuidar dos outros, de ter que não fala, não reclama, não se posiciona, não diga não. Entendem? Porque quanto menos eu estudar, mais pra vida eu tenho que ir. A Paty, puta que pariu, que virada de chave. É ou não é? É isso. Quanto mais eu estudo, mais eu estou na criança, porque fisiologicamente não é o adulto que estuda, gente. O adulto vai pra vida, faz dinheiro, sofre, chora. Vocês acham que adulto não chora? Chora no banho. Eu lembro de escutar a minha mãe chorando no banho, gente. E a minha mãe, desculpa a palavra, hoje eu tô, né, que tô. A minha mãe é uma mulher foda. Entendeu? E eu lembro, adulto chora sim, só que enquanto a gente tá na criança nesse sentido, eu vou estudar, eu não vou pra vida fazer dinheiro, eu não vou pra vida ser adulto, é responsabilidade nossa, não é mais deles. O que a Ali pediu? Mel, a cobrança dos pais tem grande influência? Na fase de infância tem, na fase adulta não. Na fase adulta não, meu amor. Por quê? Porque na fase adulta é com a gente. Mel, tu é foda. Nós somos, Neuzinha. Neuzinha do meu time, né, meu amor? Então, o que acontece? Esse é o processo. Sair, enfrentar e ir pra vida, gente. Não é ficar. A Marcinha adorando. A Paty, agora entendi porque eu fico repetindo 3 vezes o mesmo curso. Tá aqui, Paty. Tá aqui, ó. Porque enquanto a gente repete o estudo, o curso, mais uma formação e mais uma, 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 eu não vou pra vida, eu não enfrento, eu não preciso assumir. Porque ser adulto dói pra caramba. Ser adulto é ter dedo na cara, é ter julgamento.
Ser adulto é ter que se expor, é ter que se posicionar. Ser adulto é romper a proteção da bolha. Ser adulto é ter que assumir coisas que a gente não quer assumir. Eu não quero assumir. Ontem foi uma coisa muito, muito, muito interessante que aconteceu ontem de tarde. Ontem de tarde eu estava muito desconfortável, uma sensação desconfortável, assim. E a gente estava trabalhando em casa e eu fui fazer um café e me escorei na pia, assim. Me escorei esperando a água esquentar. E o Fabrício me olhou, né? O Fabrício me olhou e disse assim, o que tu tem hoje? Eu falei, eu tô angustiada. E ele, por quê? E eu falei, não sei, deixa eu tentar entender. E a gente começou a rever o que tinha acontecido no dia. E tinha acontecido uma situação onde eu me senti desconfortável com uma... Como é que eu vou dizer pra vocês? Eu me senti menosprezada, sabe? E quando aconteceu aquilo, na hora que eu me dei conta, eu falei, é a minha criança. A minha arrogância, o meu ego, como se eu não pudesse ser menosprezada. Entenderam? Porque era a minha proteção falando. Era a minha criança dizendo, por que fizeram isso comigo? Melina, cria vergonha na tua cara. Na hora que me veio a consciência, eu falei, já entendi. Vamos, passou. Ou seja, vai acontecer todos os dias. Vão acontecer situações onde tu vai arriscar e vai dar errado. Onde tu vai tentar e ninguém vai querer. Onde tu vai oferecer e as pessoas não vão te responder. Onde tu vai falar com uma amiga e não vai acontecer. Eu tive uma amiga, gente, eu fiquei muito, muito, muito triste. Eu tive uma amiga que veio veranear na praia do lado que eu moro e não me avisou que tava aqui. E eu, podia ter me avisado, a gente podia ter se encontrado. Cara, ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada, assim como ninguém deve nada pra vocês. Na fase adulta, é nós por nós. E aí vem um gatilho que eu quero chamar a atenção de vocês. A Cami, agora só os teus, chega de cursos. Já é a nossa egrégora, né? A nossa egrégora, gente. Desculpa, tá? Mas assim, ó, nossa comunidade Forfio, ó. É isso. O que a Ali colocou aqui? Meu esposo disse que estou acumulando cursos e mais cursos. Ali, tu tem que sair da criança, tem que sair. É fácil? Não, é difícil, não é simples. Eu não tô aqui dizendo que é simples, gente. Mas eu tô dizendo assim, parem com essa pira de... Ai, eu vou estudar para me até ficar pronta. Não vai ficar pronta. Não vai ficar pronta. Sabe por quê? Teu inconsciente não quer que tu fique. É protetivo. Anaia, amo essas chineladas de manhã. Dá ânimo e força. Mel, gratidão, ser sua mentorada é sensacional. Gente, mentorar vocês, as minhas mentoradas sabem que eu honro a vida de cada uma delas. Porque eu quero estar sentada aqui onde eu tô e vendo vocês voar, porque eu já sei que isso vai acontecer, entendeu? É isso que eu quero. E vocês sabem disso. A mente fica infantilizando as coisas e se frustrando com besteira. Então, e é isso. Só que a gente não vê isso acontecer. E aí, gente, é isso que eu quero trazer pra vocês. E eu não tô aqui dizendo, eu sei e vocês não. Não, porque eu também passo por isso, tá? Eu também passo por isso. Tanto que, quando eu vou fazer uma live, eu já contei aqui, eu escrevo sobre a live, eu estudo sobre o assunto. E muitas vezes, muitas, não todas praticamente, isso reverbera em mim também, porque eu também passo por essas situações. Ontem foi uma que eu estava mal por uma atitude infantil minha. Só que quando tu tem clareza do que tá acontecendo, é como eu brinco, é como se a gente se desse um tapa na cara e dissesse, para com essa palhaçada e vamos pra vida, tchê. Entenderam? A gente fica ali sentado dizendo assim, eu preciso melhorar meu faturamento, eu preciso melhorar o meu trabalho, eu preciso faturar mais e trabalhar menos. Mas não sai, mas o que tu tá fazendo pra isso? Não, eu não tô fazendo nada porque eu não sei o que fazer. Tá, tu não sabe o que fazer? Não. Tu não sabe que caminho seguir? Não. E por que tu não buscou ainda isso? Por que tu não está num ambiente que te... Então, assim, a gente ficar se dando esses processos de desculpa, a gente entra nessa síndrome do impostor do caramba e fica dizendo o quê?
mas isso não é pra mim, isso não é pra mim, eu não dou conta, acho que não é pra mim, acho que eu vou largar tudo, acho que eu vou parar, acho que eu vou ficar onde eu tô, que assim tá bom. Não tá bom. Sabe por que não tá bom? Porque se tivesse bom, tu não tava te questionando. Acertei? O que é Onira? Onira, sou maravilhosa. Estudo terapia desde 2017, primeiro pra minha autocura. No momento foi preciso encerrar ciclos, agora eu vou. Entenderam? E entenderam? Gente, é muito importante vocês estarem em ambientes que validem o que vocês precisam validar. Ó, Marília, ouvi uma frase que me marcou: o segredo do sucesso é errar e corrigir rápido. A gente erra, mas temos que conseguir identificar e corrigir. É isso. Eu digo isso na mentoria para as gurias: erra rápido para corrigir rápido. Travou, e eu digo sempre isso, e o grupo percebe, né? Travou, vai pedir ajuda, vai pro grupo, diz: tô travada. Vai pro meu WhatsApp, fala: Mel, socorro. Não espera, pede ajuda, porque é ali que a gente recupera. Quando eu vejo que tem mentorada, e elas sabem, porque vira e mexe elas recebem uma mensagenzinha aí, muito quietinha, eu falo: tem processo acontecendo ali. Oi, fulana, tá tudo bem? Eu conheço vocês mais do que a palma da minha mão, gente. O que a Dani botou? Mel, é a tua verdade que faz toda a diferença. Tu viveu o processo e traz uma clareza absurda pra nós. Já falei que não te largo mais. Ai, linda! Dani, maravilhosa. Gente, eu vivo isso todo dia. Foi muito desafiador pra sair de onde eu tava. E eu não tô aqui falando com arrogância de dizer eu consegui. Não, eu tô falando porque foi dolorido demais fazer o meu processo. E é isso que eu falo na mentoria. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. O problema é que ter o passo a passo não vai te dar sucesso. Ter o passo a passo não vai te dar o resultado que tu quer. Porque o que vai te dar o resultado que tu quer é tu pensar no porquê que tu não tá fazendo e ter alguém para te dizer: sai dessa paralisação agora. Mas ao mesmo tempo, acolher os processos. Não é fácil, gente. Quem disser para vocês que é fácil, é simples, é rápido, está mentindo. E hoje, o digital, né, ele deu voz para muita gente boa, mas ao mesmo tempo deu voz para muita gente que traz essa inverdade, tá? E pega na dor de muita gente boa que está desesperada para sair de onde tá. Entenderam? A pessoa tá desesperada para sair de onde tá, vem uma pessoa e fala algo que não é real, só para vender seu serviço, pega na dor, e aí é por isso, e quem tá aqui, que entrou na mentoria, e é por isso que quando alguém diz assim: Mel, eu quero entrar na mentoria, o que eu faço? Eu converso, não é minha equipe que conversa, eu converso com cada um que quer entrar. Porque tem gente que tá aqui, né? Tem gente que tá aqui que já me ouviu falar: não é o teu momento, calma. E tem gente que eu falo: meu Deus, o que tu tá fazendo fora ainda? Porque eu nunca vou colocar alguém pra dentro da minha mentoria pra cobrar o meu valor. Eu vou colocar porque eu quero transformar a vida desta pessoa. Porque eu sei que ela tem potencial, porque ela está no momento dela. Porque se ela não estiver, não vai ser o momento de entrar. E eu tô usando só esse exemplo porque não, gente, quando a gente não faz a coisa certa, não é sobre a vida da pessoa. Ó, aqui, ó, eu fui enganada demais. Por quê? Porque tu tá buscando ajuda. E a pessoa faz o quê? Te entrega o que ela quer e não o que tu precisa. E isso pra mim é inaceitável. Porque isso faz o quê, gente? Valida o processo.
de síndrome do impostor de cada um. Porque aí tu não vai dar conta, tu não vai ter resultado, tu não vai conseguir, tu vai dizer o quê? Eu sabia que o problema era comigo, tá vendo? Eu que sou ruim, eu que não sei fazer, e aí vem o chicote. Por quê? Porque o outro vai te dizer o quê? Tu não conseguiu porque tu, mas não trabalhou os teus processos inconscientes, as tuas dores. Sucesso, gente, não é só sobre caminhar, se fosse. Sucesso é sobre enfrentar as nossas dores. Aninha, vocês aqui são meu combustível, essas lives com vocês são vida, estou sempre a crescer e a curar o meu interior de autocobrança. Eu fico muito feliz, porque, gente, é isso. Esse é o movimento. Isso é o que a gente precisa. A gente precisa dessa egrégora. Porque alguém te diz assim, para de ser boba, esse é síndrome do impostor, vai lá e faz. Isso, gente, tu vai pra internet, tem uma quantidade de gente falando isso, mas ninguém te diz o quê? O que tu precisa? O que tu precisa? Tu precisa de ajuda? Posso te ajudar? Eu tô aqui. Como que eu posso te ajudar? Não é sobre te vira. Hoje, e quem é do método Forfil sabe o que eu vou falar. Quando eu digo assim, ó, é só tu querer que tu consegue, em que tom que eu digo isso? É só tu querer que tu consegue dar o passo e buscar ajuda para chegar no resultado. Não é sobre, é só tu querer que tu consegue o resultado. Porque tem muitos processos internos, muitas cicatrizes, muitas memórias que travam a gente. Muitas crenças desse processo todo que a gente traz de infância e adolescência que fala o que pra gente? Não vai, sou doida, fica onde tu tá. Tenho mentorada minha, que eu cheguei e falei, cara, tá na hora de a gente montar uma mentoria tua. Tá na hora de a gente montar um curso teu. Tá na hora de a gente levar esse teu conhecimento pro mundo. E a pessoa fala, eu? Nem pensar. Eu falei, sim, tu sim, por que não? Entendem? Conhecimento precisa ser levado pro mundo, gente. E cada um de vocês tem algo a levar para esse mundo. A Mari, confesso que só estou caminhando porque estou na mentoria. Aliás, tá bonito de ver isso, dona Mari. Bonito de ver. Ah, Mel entrega exatamente o que eu preciso na hora que eu preciso. Ai, que coisa linda. Porque, gente, é sobre ter pra quem pedir, tchê. Eu vou dizer pra vocês, eu já estou e já fiz muita mentoria que... Então, o que eu quero trazer pra vocês é, quando vocês... Olha, eu bloqueei tanto que não tenho mais confiança de acreditar no marketing digital, até quando passa qualquer anúncio eu pulo com desespero, tá vendo? Então, gente, o que a gente precisa ter clareza é, quando a gente fala de mentalidade próspera, que é o nosso guarda-chuva dessas lives, que é o nosso tema maior, dentro existem diversos pilares. Cada live a gente está trazendo um pilar. E o pilar de hoje, que é o pilar dessa síndrome do impostor, eu quero que vocês tenham clareza que essa síndrome do impostor não é porque vocês querem, ou porque é porque vocês se importam. Porque quem é impostor mesmo, desculpa, tá cagando pro outro. Quer só vender, não quer entregar, não quer a transformação da pessoa, quer a sua. É sobre a transformação do outro, gente. E quando tu está nesse processo, tu entra num flow de sempre achar que tu não é suficiente. Por quê? Porque existem todas essas crenças de infância, de criação, então, da nossa população, né? Então, o que eu quero trazer para vocês? Quando travar, quando bloquear, quando der medo, tenham a quem recorrer. Parem, por favor, de paralisar. Por favor, parem. Se vocês sabem que vocês têm um dom, e aí eu vou trazer uma frase para vocês, que eu quero que vocês, eu vou trazer, porque é minha verdade, né? Eu, Melina, tá, gente? Por favor, eu quero que vocês não... Eu sou católica, acredito muito em Deus. Não quero que vocês levem o que eu tô falando como uma verdade de vocês. Mas peguem o que eu vou trazer e usem pra realidade de vocês ou para aquilo que vocês acreditam.
tá? Quando eu tenho um dom, e todos vocês têm, porque se vocês são terapeutas profissionais da saúde, vocês têm. Esquece, tem. Quando tu tem um dom e tu não coloca o teu dom a serviço do mundo, tu está negligenciando não só a ti, tu está negligenciando ao dom que tu teve, tu está negligenciando a quem te deu esse dom e tu está negligenciando a todas as pessoas que tu poderia estar ajudando. Ou seja, quando tu desiste, tu não desiste só de ti, tu desiste de todo mundo que tu poderia estar ajudando. Ou seja, isso faz com que tu esteja sendo egoísta em desistir, em paralisar, né? Viu? Ah, ele falou, quero contar uma experiência depois que a Suelen aplicou sua técnica em mim, a método Forfil. Liberou muitas memórias, estou indicando o trabalho dela para os meus pacientes porque vi resultado. Olha que coisa linda! O método Forfil é maravilhoso, gente. A Lorena, agora eu aprendi. Travei, gritou a Mel e vejo um leque de possibilidades. E isso, quando ela travou, o que ela fez? Pediu ajuda. É isso. Vocês têm a mim, vocês estão na mentoria, vocês têm a mim, me chamem, que é o que acontece. Às vezes nem precisamos te pedir, você já antecipa e nos acolhe e nos dá segurança. Gente, quando eu vejo que tá quietinha, eu falei, deixa eu ver o que tá acontecendo aí. Gente, então, eu tô aqui pra servir, essas lives são pra servir, tá? As lives estão pra servir. As lives aqui não são... É pra mim trazer pra vocês a clareza? É pra mim mostrar pra vocês o que eu posso entregar? Mas é sobre servir. Então, a gente vai fazer um acordo aqui, eu e vocês. Primeiro, gente, dentro desse servir, o que eu quero trazer pra vocês? Quem entender que é terapeuta, é profissional da saúde, mas, presta atenção, não consegue escalar o seu negócio, não consegue entregar, não consegue viver de terapia. Mel, eu acho que eu deveria estar contigo, eu acho que eu deveria estar na caminhada da tua mentoria, porque talvez, mas eu tenho medo, mas eu não sei. Vamos combinar uma coisa? Quando eu terminar essa live, me escreve lá no direct. Mel, eu estava na live e quero conversar contigo. Não tem problema. A gente conversa. Porque talvez seja assim o teu momento, mas talvez não. E eu vou te trazer essa clareza. Eu não vou te dizer que é só pra ti. Não, jamais. Então, eu estou aqui também, gente, para mostrar o meu trabalho, sim, mas servir, e isso é uma coisa que eu falo, antes do dinheiro, sempre vem o servir, sempre é servir antes de qualquer coisa. Então, se em algum momento do que eu trouxe na live, tu pensou, meu Deus, eu tô travada por isso, eu poderia estar fazendo diferente, eu poderia estar vivendo de terapia, eu poderia estar realizando os meus sonhos, eu tô travada, eu não sei pra onde correr, o que eu faço? Me dá um oi no direct que eu te ajudo, não tem problema, a gente tá aqui pra isso. Enquanto a gente entender que o sucesso é único, que é só pra nós, a vida não vai pra frente. Tem mentorada aqui que sabe do que eu tô falando. Quando eu recebo assim, ó, Mel, me indica alguém pra trabalhar. Cara, a primeira coisa que eu penso, cadê? Quem é minha mentorada que encaixa nesse aqui? Mel, me indica alguém pra ser atendido. Mel, eu quero ser atendida por ti. Não, eu não atendo porque eu não tenho horário, mas a fulana atende. Eu sempre estou dando tudo que eu posso para que elas cresçam junto. E a frase que a gente usa pra terminar as lives sempre. Quem está no topo se ajuda. Concorrência só existe na base. Gente, essa live vai ficar gravada. Compartilhem, curtam, me escrevam o insight de vocês, é muito importante isso, para que o Instagram também leve esse conteúdo para mais pessoas. Se for importante para ti, não fica só para ti, compartilha com mais pessoas, tá? E quem realmente quiser conversar, Mel, eu tô travada, eu percebi que eu preciso estar num ambiente diferente, eu preciso de alguém que me dê a mão, me escreve no direct que eu converso contigo. Combinado? E terça-feira que vem, 7 da manhã, estamos aqui para mais uma live da nossa série de Mentalidade Próspera. Combinado, meus amores?
Fiquei muito feliz que vocês ficaram aqui comigo, tá? Espero sim poder ajudar vocês. Espero que quem se sentiu, né, travada aí me chame e a gente vai conversar, tá bem? Combinado, gente? Amo vocês, tá? Se cuidem.